Olá pessoal, nós vamos nesse vídeo falar de canetas diferentes que tenham características no seu abastecimento ou mesmo até no desenho de suas penas diferentes do que a gente costuma ver. Eu escolhi para esse vídeo 3 canetas da Sheaffer de diferentes épocas, né? A primeira é um modelo Tuckway de 1945. Essa segunda aqui é um modelo chamado Snorkel, a gente vai ver depois por que esse nome, que ela é uma caneta de 1954. E a última é um modelo chamado Imperial, que é da década de 70, já a caneta mais nova dessas 3 aqui. A primeira, a Tuckway, é uma caneta pequena, veja que ela tem um porte bem pequeno, ela tem o corpo em laca azul e a tampa cromada com detalhes em dourado. Uma curiosidade que ela tem é o clipe, esse clipe pequenininho, que é chamado de clipe militar. Por que tem esse nome de clipe militar? Porque os bolsos das camisas militares têm uma aba, e essa aba se fecha com um botão. A ideia é que esse clipe ele fique embaixo dessa aba, né? Se ele for maior, ele sairia para fora. Por isso o nome de clipe militar. Ela tampa se prende por rosca, e vejam que interessante o formato da pena dessa caneta. É uma pena bicolor, ela tem acabamento em ouro e um acabamento cromado. Ela tem um visorzinho aqui para tinta, e olha, é uma caneta de 1954, né? Vejam que interessante. Até pela idade dela, esse acabamento está muito bonito. O sistema de abastecimento dela é um sistema de pistão chamado touchdown. Na verdade, quando a gente levanta essa aba aqui, eu estou levantando um pistão que não tem contato com a tinta. A curiosidade desse tipo de abastecimento touchdown é que eu tenho aqui dentro uma bexiga de borracha, na verdade uma bexiga que vai se encher com a tinta. E quando eu pressiono o pistão, eu faço com que o ar que está aqui dentro pressione essa borracha e na sequência, depois de ser pressionada, ela vai lentamente se abrir, né? Então o processo de abastecimento é mergulhar a ponta no vidro de tinta, apertar e aguardar alguns segundos, que é o tempo que a borrachinha na bexiguinha vai ter de levantar, né, de se abrir e trazer a tinta para dentro do corpo da caneta. Então o pistão em si não tem contato com a tinta, né? Aí eu fecho aqui o pistão. Então esse é um sistema chamado touchdown. A segunda caneta, que é conhecida como Snorkel, que é da década de 50, já uma caneta de 1954, tem uma curiosidade aqui, que é a forma também de abastecimento, né? Além da pena dela também ser um formato diferente, é parecido com a anterior, né, com a Tuckway, só que não é bicolor, é totalmente cromada. Nesse caso aqui ela é revestida em ouro branco. Ela tem um sistema de abastecimento bem diferente. O que aconteceu nessa época, né, nos anos 50? Houve a proliferação das canetas esferográficas. E aí a ideia de quem vendia caneta esferográfica era dizer: para que eu vou utilizar uma caneta que eu vou me sujar, eu tenho que mergulhar em tinta, trabalhosa, se eu posso comprar uma caneta que já vem com aquela carguinha e a bolinha e tudo mais, não faz sujeira e tal. Então os fabricantes de canetas tinteiro começaram a pensar em meios de evitar que as pessoas, né, de facilitar, evitar que as pessoas tivessem muito trabalho para encher as canetas. Esse Snorkel foi uma invenção interessante da Sheaffer, que trata-se do seguinte: olha, conforme eu viro aqui o pistão, vejam que sai um tubinho na frente, por isso o nome Snorkel, né? É o tubinho que é utilizado pelos mergulhadores para respirar, chamado de Snorkel, e o objetivo aqui é utilizar esse tubinho para que eu possa abastecer a caneta. Então, a ideia é que eu não faça sujeira, não preciso molhar a caneta, a ponta da caneta. Eu mergulho simplesmente o Snorkel na vidro de tinta e depois eu vou recolher. Vejam que ele se recolheu e eu posso usar a caneta normalmente sem fazer nenhuma sujeira. Então esse foi um modelo bastante curioso de fabricação da Sheaffer na década de 50. A caneta mais nova que eu estou mostrando hoje também é uma Sheaffer, a gente vê pelas bolinhas, né? Aliás, esqueci de mostrar, mas uma característica da Sheaffer que a gente reconhece a partir de um certo momento, aí, de uma certa linha de canetas, essa bolinha branca. Essa aqui que é antiga ainda não tem, né? Mas essas duas aqui já tem, né? Esse ponto branco, que indicam que é uma caneta da Sheaffer. A característica desta caneta aqui, primeiro é a pena, né? A pena dela, também folhada a ouro, totalmente
embutida no corpo. Então vejam que ela é diferente também do que a gente está vendo por aí. Segundo ponto, ela também tem um sistema touchdown, exatamente igual ao da caneta dessa Tuckway, só que um pouquinho mais moderno, né? Então a gente tem aqui o pistão que a gente abaixa e esse pistão faz com que o ar saia e a borrachinha se infle. Se nós rosquearmos aqui, nós vamos ver o conversor, né, que tem a borrachinha lá dentro. Aqui dentro está a bexiguinha, né, que quando a gente movimenta o pistão, a gente simplesmente faz com que o ar se movimente e faça essa bexiga inflar e desinflar carregando de tinta a caneta. Então é um sistema bem interessante. A vantagem, como eu falei, é que o ar não entra em contato com o pistão, então reduz aí a possibilidade de vazamento e outras coisas mais. Em alguns modelos também é possível você retirar esse conversor e substituir por outro modelo, caso você não se adapte a esse modelo de touchdown. Então, aqui foram 3 canetas da Sheaffer com características bem diferentes do que a gente está habituado a ver.